Então é o seguinte, agora à tarde, né, vamos ter a palestra aqui da doutora Terezinha de Jesus de Souza. Ela é do Ministério Público Estadual. Vai trazer para vocês uma visão a respeito do velamento do Ministério Público em relação às associações e fundações de pesquisa. Então, doutora Terezinha, por gentileza, venha aqui. Obrigado. Certo. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É com grande alegria que aceitei o convite do Dr. Juliano Lirani para falar um pouquinho sobre a atuação do Ministério Público no velamento, linkado com essa questão da tributação. O tema que me foi incumbido é tributação das fundações de ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Eu construí a palestra, né, essa pequena explanação, em 3 eixos. O primeiro eixo é sobre a colação, que é o ordenamento jurídico a que está ligado às instituições de ciência, tecnologia e inovação, que perpassa pelo conceito, né, e pela contextualização dela junto com as demais entidades sem fins lucrativos e que tenha finalidade social. Como é sabido, né, antes de começar, eu gostaria de saudar os contadores, né, os senhores, os colaboradores das entidades, né, da área jurídica e de entidades que estão aqui. Eu fico muito feliz, eu bem sei assim, que o tema ele é muito árido, em razão de que ele tem uma visão muito jurídica e técnica do assunto. Mas os senhores, né, mais do que eu, têm domínio e sabem muito bem da dificuldade que é lidar com esses diplomas, principalmente os contadores. Não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa fácil aplicar o ordenamento, essas leis, como também não é uma tarefa fácil a interpretação. Porque eu digo que o operador do direito não é só aquele que julga ou decide a forma como vai ser tratado, o tratamento que vai ser dado à entidade, mas também o operador do direito, né, é também o contador, aquele que está, como se diz, né, num jargão mais comum, no chão da fábrica. São esses que se deparam com a questão, em primeiro lugar, e que precisam encontrar uma solução para essas questões. Mas a ciência, a tecnologia, a inovação, muito se fala assim, que muito poucas pessoas sabem do que elas tratam e do que elas fazem. As pessoas não sabem muito, porque nós temos o nosso imaginário, aqui no Paraná, por exemplo, tem a Lactec, né, que é uma instituição famosa que surgiu numa parceria com a Copel e com a Universidade Federal. Então, é ela que fica assim, meio assim, no nosso imaginário, a Lactec, que é a primeira visão que você tem e a primeira instituição que vem à nossa mente quando você fala do tema. A ciência e tecnologia e inovação, elas são meios de desenvolvimento econômico, sustentável e social do país. Isso é... Nossa, eu tenho que cuidar disso aqui também, né? Desculpa, gente. Então, nas últimas décadas, né, como o conceito assim parece meio vazio, mas essa instituição isso.
Nas últimas décadas, houve uma destacada evolução nesse nicho, com evidências de aumento de recursos humanos e produções científicas nacionais. Contudo, observou-se, em razão de uma série de problemas, por que elas não tinham resultado para efeitos de aumento de emprego e até reconhecimento nacional. Então, a partir dessa constatação, empreendeu-se um movimento em busca de um marco legal. Esse marco legal para ciência, tecnologia e inovação. Esse marco legal ele andou paralelamente ao marco do terceiro setor, porque o que se ressentia o terceiro setor, as fundações, enfim, eles se ressentiam muito de ter assim legislação esparsa. Eles tinham que seguir uma série de leis para encontrar a solução para os problemas e as demandas dessas entidades. Então, a partir dessa constatação, né, foi editado a Emenda Constitucional 85 de 2015, que atualizou o tratamento conferido às atividades de ciência, tecnologia e inovação. A Emenda Constitucional 85, 2015, ela trouxe uma série de alterações e acréscimos do texto constitucional, especificamente no 23, inciso 5º, em que fala da atribuição dos municípios, estados e União, né, de fomentar a ciência, tecnologia e inovação. No acréscimo do artigo 5º, a ciência, tecnologia e inovação ela está junto com a educação. Né? Então, percebe-se que não foi assim em vão que havia a notícia, logo que o presidente eleito começou a formar a sua equipe, de juntar tecnologia e inovação, né, junto com a educação. Porque até perpassa por aquele pensamento que hoje predomina nos tribunais, um entendimento consolidado, que a educação ela não tem um conceito restrito, ela tem um conceito amplo e extensivo. Daí, depois da Emenda Constitucional 85, veio a Lei 13.246, a Lei Ordinária, de 2016, que aprimorou as formas de estímulo à pesquisa científica, tecnológica e inovação. Essa lei trouxe mudanças na Lei de Inovação, que cuida de conceito e outras questões, a 10.973, de 2004, nas fundações de apoio, que são fundações ligadas às universidades, a 8.958/94, as de licitações, a 8.66/93, do regime diferenciado das contratações públicas, entre outros. Recentemente, em fevereiro, né, o decreto 9283/2018 regulamentou os dispositivos da Lei 13.243, 2016, deixando mais claro, né, a aplicação desse ordenamento jurídico nas entidades de inovação. Bom, no último dia 9 deste mês, a Prefeitura de Curitiba sancionou um projeto de lei ordinária, que ainda está no prelo, o número dele, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e criou o Conselho Municipal de Inovação, dentre outras providências. O prefeito de Curitiba esteve na Câmara Municipal, fez um pronunciamento semana passada, salvo engano, na terça-feira, e onde ele noticiou, né, que a criação de um fundo de 10 milhões de reais, no primeiro momento, para organizar a implantação desse sistema, que vem ao encontro do que diz o artigo 23, inciso 5º da Constituição Federal, de que incumbe a todos os entes federados, né, lidar com essas questões da inovação para promover mesmo essas entidades. Bom, a lei apresenta medidas de desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação na capital e prevê como instrumento de estímulo os incentivos fiscais. Artigo 10, parágrafo 2º, inciso 6º.
Então, percebe-se que esse sistema, quando eu falo em incentivos fiscais, eu não estou tratando das instituições que já estão imunes, conforme veremos adiante, mas as empresas, né, que atuam nessa área de pesquisa também podem fazer parte e se candidatarem a esses projetos. Em Guarapuava, nós também temos uma lei que eu tive a oportunidade de me deparar numa consulta que um promotor fez, no sentido de que fossem destinados aqueles recursos de herança jacente, em que o município, a pessoa morre sem deixar herdeiros, e esse patrimônio vai para o município. E lá em Guarapuava foi editada uma lei no sentido de que esse fomento, esses recursos, iriam para a pesquisa e inovação. Então, percebe-se que há mesmo há um interesse muito grande e há, assim, os entes federados começam a formar aquela consciência da importância da pesquisa, inovação e tecnologia. Muito se diz, né, que nós temos países, né, do tamanho do nosso estado, como a Suíça, né, que tem um IDH altíssimo, em função de e tem também um trabalho em pesquisa que reflete nesse IDH. E daí se pergunta por que o Brasil não tem? Né? O Brasil não tem, eu assim, particularmente acredito que seja uma herança ainda do analfabetismo no Brasil, né, em que a gente passou mais de 300 anos sem ter uma universidade no país. A primeira universidade foi a Universidade de Medicina, né, na Bahia, e depois vieram a Faculdade de Direito, né, acho que, não sei se 40 anos depois, que veio a Universidade de Direito. Então, a gente percebe que esse legado, não digo um legado negativo, né, do analfabetismo ainda repercute na nossa história, né? Então, nós temos muito ainda que avançar, mas a gente trabalha justamente para conseguir, né, superar e resgatar esses déficits que a gente que tem justamente por conta dessas questões. Ainda sobre esse arcabouço, né, permitiu daí o conceito da ICT com base na lei da inovação, em seu artigo 2º, inciso 7º, que prevê a possibilidade de criação de fundação de apoio ligada às universidades, aonde a gente percebe que emerge com muito mais facilidade e fluidez, né, essas entidades de pesquisa e tecnologia, justamente porque eles estão o ambiente universitário e acadêmico, né, onde se estuda a pesquisa, né, onde há um incentivo, percebe-se que é um ambiente bem propício. O inciso 6º desse mesmo artigo, combinado com o artigo 1º, parágrafo 8º da Lei 8958/94, regulamenta as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. E ainda preceitua que, quando tem duas ou mais, né, elas podem ser composta e configurada como núcleo de inovação tecnológica. Tudo isso, quando você fala em núcleo de inovação tecnológica, é importante por quê? Porque quando se junta duas ou mais, né, você tem redução de custos com o pessoal, enfim, e você pode ter uma melhor aplicação dos recursos com menos pessoal. Então, é por isso que é importante você entender essas questões. Bom, agora sobre conceito de TCs e posição das fundações privadas. Aqui é um breve resumo da posição das fundações privadas. Quando que ela se caracteriza como fundação, como ela existe como fundação e como ela pode ser criada. Então, são três, uma síntese, né,
do que da posição dela no cenário do terceiro setor. Agora, o segundo eixo é sobre a atuação do MP no velamento das fundações privadas de ciência, tecnologia e inovação. As fundações privadas, né, como os senhores, muitos aqui trabalham em fundações e sabem que elas estão sujeitas ao velamento do Ministério Público. Elas estão sujeitas ao velamento do Ministério Público, que incumbe, segundo a Constituição Federal, né, nos seus artigos 127 e 29, incumbe ao Ministério Público velar pelos interesses, pelos direitos sociais da comunidade. Essa atribuição ela é exercida pelas promotorias. Nesse velamento, o promotor exige prestação de contas contínua. Aqui no Paraná, o Ministério Público tem uma resolução. Cada MP tem a sua própria resolução da forma como ela faz e executa o velamento. A nossa resolução é a 2434, de 2002. Nós estamos trabalhando, né, no centro de apoio, no sentido de remodelar, não que ela esteja desatualizada, mas ela precisa, sim, aprender outras formas de constituição, que a nossa resolução ela está muito restrita só em fundações. Então, a gente já tem um trabalho de acompanhamento de associações, quando associações recebem verba pública, e o Ministério Público, né, como pode exigir a prestação de conta dessas associações, para ver se elas realmente estão aplicando os recursos públicos conforme o projeto que deu causa ao recebimento daqueles valores. O Ministério Público ela tem uma série de funções nesse velamento. Ela tem função consultiva, porque o dirigente ele pode, né, nesse acompanhamento pelo Ministério Público, ele pode vir a precisar de uma consulta, de uma orientação, e o Ministério Público de Fundações faz esse papel. Ela tem uma função fiscalizadora, né, que eu já mencionei. Ela tem uma função substitutiva de administração, que é quando é preciso intervir nessa instituição, e ainda tem a função interventora. A partir nesse trabalho do MP, nós fizemos um levantamento no sistema SICAP, que nós temos, que acolhe as prestações de contas, e nós contabilizamos aqui no Paraná 46 fundações nessa área de ciência, tecnologia e inovação. Isso a gente não tem o dado de associações, justamente em razão de que, às vezes, a atuação da associação, ela às vezes chega para o MP, normalmente no âmbito repressivo, quando há uma representação, né, de alguma irregularidade, é que às vezes o promotor vai verificar, daí fazer aquele tipo uma espécie de velamento, mas que só faz muitas vezes quando acontece uma denúncia de irregularidade, ou de aplicação de recursos públicos, ou quando há uma denúncia de má aplicação de recursos de populares. Então, esse quadro vai ficar na palestra, se os senhores precisarem consultar, principalmente há um interesse, né, para, às vezes, estabelecer parcerias, ou uma confederação, eu não sei se tem uma confederação de fundações, tem, né, do Edmilson, não sei se tem específica da inovação, mas é interessante, assim, para efeitos de organização e de melhorar a representação. Agora, o terceiro eixo, que eu vou assim passar para os senhores, é sobre a questão dos aspectos tributários que tangenciam, de algum modo, o velamento realizado pelo Ministério Público. Por que existe a imunidade? A imunidade, né, muitas vezes fala assim, é um favor legal, normalmente quando existe a tributação pelo ente da fazenda. Né? É um favor legal. Não é um favor legal.
né, a imunidade ela é um reconhecimento do legislador constituinte, né, na Constituição Federal, que reconheceu com base em valores aceitos e proclamados pela sociedade, como liberdade de expressão, como liberdade de professar um culto religioso, a educação, a saúde, por conta desses valores extrajurídicos que foram acolhidos pela Constituição de 1988, é que foi elencado quais eram os itens e qual eram os serviços e pessoas que estariam fora do alcance da tributação. A imunidade seria o alcance da tributação. Está vedado, então, ao ente federado tributar. Às vezes, a gente sabe, né, que existe uma volúpia do ente federado, especialmente por questões de crise, enfim, de querer tributar ou de exigir outros requisitos que não estejam na lei complementar, né, exigindo, por exemplo, que preencha requerimento, formulário de isenção, quando não é isenção, é imunidade. E isenção é aquele incentivo que é dado para determinados setores da economia, até para uma entidade, mas que não tem relação com aquela questão da imunidade previsto na Constituição Federal. O gozo desses benefícios tributários, né? Por que o Constituinte fez isso? Porque o usufruto desses benefícios, ele reverte para a comunidade. Reverte de que forma? Através de emprego, de saúde, de educação, né? Então, de acordo com esse levantamento realizado pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, a imunidade segurada pela Constituição Federal, ela representa menos de 3% da arrecadação da Previdência. Segundo os números apurados nessa pesquisa, para cada R$1 assegurado pelo Estado como imunidade a essas instituições, há um retorno de R$6 em benefícios entregues à população. Outros dados mostram ainda que as atividades do setor beneficiaram só em 2015 mais de 160 milhões de pessoas e geraram cerca de 1.300.000 empregos. Ainda segundo a pesquisa, na área da saúde, hoje, em 968 municípios brasileiros, o único hospital presente é filantrópico. Não havendo nenhuma presença pública na região, o setor concentra 53% dos atendimentos SUS em todo o país. Quando o assunto é educação, mais de 2 milhões de jovens têm a oportunidade de estudar em entidades filantrópicas, sendo que desse total 600 mil são bolsistas. Então, se os senhores tiverem interesse, né, tem o e-mail do FONIF ali disponível, a fim de que possam consultar. Tem dados bem interessantes lá no site do FONIF, que permite os senhores terem assim, buscar esses dados, até para aplicação na entidade de vocês, assim, num caso concreto, buscar esses dados para uma fundamentação, vai fundamentar um recurso, vai fundamentar uma contestação, né, numa execução ajuizada pelo fisco, né, esses argumentos no embargos, eles são bem interessantes. Então, seleções de questões relevantes. Aqui. Então, as certificações que podem ser outorgadas pelo poder público, as OSCs, para viabilizar a celebração de acordos específicos e a concessão de determinados benefícios
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, como o CIP, enfim, ainda que tenha uma discussão sobre se ainda é necessário alguma titulação, né, o doutor Leandro vai falar, né, no artigo, salvo engano, 84 do Marco Legal, né, não, 30, né, doutor Leandro? Não sei. Bom, no Marco Legal, ele prevê que a titulação ela é desnecessária, ela independe para a entidade fazer jus a um benefício, a imunidade, ela não precisa de titulação. Então, tem até aquela lei do SEBAS, na questão da assistência social, que ela é objeto de uma ADI no Supremo Tribunal Federal, que questiona a exigência ou não desse título do SEBAS para que a entidade faça jus à imunidade. O que se percebe muito é que essa discussão sobre a titulação, ela é meio periférica em função de que não é o título que associa à imunidade. O que a entidade tem que fazer prova é se ela é uma entidade que presta um serviço de relevância social. Porque, às vezes, é até meio uma pegadinha, né, de que dizer assim, não, mas você não tem o título, mas você não faz jus, porque você torna daí a questão relevante, que é a prestação da atividade daquela entidade, como de assistência social ou de serviço social, né, é o que faz realmente, determina se ela faz jus ou não à imunidade. Isso, eu falo assim, a grosso modo, não é que não precise atender os requisitos da lei complementar, né? Os senhores sabem, já se depararam com a discussão de que a lei, o Código Tributário Nacional é a lei complementar vigente que expõe as condições e os requisitos, né, para usufruir da imunidade e de incentivos. Então, é preciso que tenha a atenção de que ninguém está falando aqui que basta não ter título que você vai fazer. Não, é preciso uma série de requisitos, outros, para que a entidade faça jus à imunidade ou aos benefícios. O Código Tributário Nacional, né, tem uma curiosidade. Ela é uma lei, né, que nunca teve um único artigo em sua longeva vida de 50 anos, nunca teve um dispositivo declarado inconstitucional, né? Então, ela mostra, sim, uma fortaleza no cenário, no ordenamento jurídico, e ela representa uma segurança muito importante, né, de que ela nunca teve, embora já tenha tido dispositivos questionados, ela nunca teve nenhum dispositivo declarado inconstitucional. A imunidade que trata o artigo 150, né, ele fala da imunidade de impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. É de natureza subjetiva e ela abarca todos os impostos que envolvam esses bens jurídicos. Sobre a questão específico das entidades de educação, que interessa também às instituições de inovação e tecnologia, principalmente por quê? Porque a educação, conforme o Supremo Tribunal em precedente já daquela corte, o conceito de educação ele não é restrito, como ocorre, né? Só ia ocorrer nas exações fiscais ou nas exigências ou nas imposições de outros requisitos que não aqueles previstos na lei complementar. O que percebe-se que é o conceito que o Supremo tomou de educação é um conceito amplo, é um conceito que abarca todas as formas de conhecimento, de produção de conhecimento e de saberes. Então, citam-se aqui, tem algumas decisões que reconheceram já impostos, né, sob o manto da imunidade, como IPTU, né, então foi exigido pelo município, o Supremo já teve outro ICMS,
né, exigido pelo Estado, IOF, no caso das rendas, quando a Lei 532/97, ela criou uma série de limitações, no sentido de que aplicações financeiras, né, que produziam, não estariam alcançadas pelo conceito da imunidade. Né, e o Supremo disse, quando julgou, né, a ação direta de inconstitucionalidade, disse que não, que a renda ela realmente essas operações, até para garantir a sobrevida das instituições, ela está atendida, sim, pelo conceito da imunidade prevista na Constituição Federal. Então, essa imunidade prevista no artigo 150, parágrafo 4º, ela circunda o patrimônio, a renda e o serviço. É praticamente tudo, né? Porque se perceber que tudo gira, né, os bens da vida, eles giram sobre essas questões, patrimônio, renda e serviço. E aí é o outro ponto D, que eu falei sobre o enquadramento das ICTs no conceito de educação e assistência social, vem daquela ideia de que a Receita normalmente costuma aplicar um entendimento restrito à educação e que está superado porque o Supremo já entendeu que esse conceito ele é amplo. Bom, essa é outra discussão aqui do SEBAS, né, 12.101, que também, se é preciso da titulação para usufruir as entidades que atuam na área de assistência social, que, enfim, todas, né, de algum modo, elas realizam essa atividade. Ela não tem um enfoque restrito como quer parecer o fisco. Né. Aí, por isso que eu coloquei aqui no finalzinho que as fundações privadas das ICTs podem, em tese, ser consideradas instituições, pelo que eu já disse, né, do 23º, do 24º da Constituição Federal, e por conta do marco legal também específico das ICTs, que elas podem, sim, fazer jus à imunidade com base em que produzem educação com as pesquisas. O que muito se discutiu é se elas podem distribuir lucro. Não, distribuir lucro elas não podem, mas elas podem remunerar dirigentes. As pessoas, ninguém trabalha, nem relógio trabalha de graça, né? Precisa de tempos em tempos ser trocado ou a bateria ou que alguém dê corda nele, né? Então, é preciso que foi a lei sobre a remuneração de dirigentes superou essa discussão, né, de que as empresas teriam que trabalhar num regime de voluntariado completo. Hoje, já o profissionalismo, já superamos essa questão também. A outra, essa lei que eu falei da remuneração de dirigentes é a Lei 10.637 de 2002, que fala de que pode ser remunerado. O que não pode, assim, a gente percebe às vezes no dia a dia, né, é que você pode, por exemplo, dizer que está havendo uma irregularidade no caso de uma entidade que contrata, não é vedado contratar parentes, né, porque não tem o nepotismo, né, as instituições elas são entidades privadas, né, embora nós tenhamos na nossa resolução essa vedação, mas essa é uma discussão ainda que precisa ser superada. Eu acredito que na próxima resolução, se a gente tiver a oportunidade de remodelar, né, eu pretendo assim recolocar essa questão. O que não pode ser não pode haver é uma desigualdade. O que a gente percebe nas entidades que contratam parentes é que, por exemplo, assim, numa entidade que tenha necessidade de arquitetos. Então, ela tem 2 arquitetos CLTistas, 3 arquitetos CLTistas. 2 recebem um salário, assim, R$ 3.500. E um terceiro arquiteto, que é parente do dirigente, ganha R$ 15.000. Então, o que vai assim definir
se está havendo ou não o nepotismo. Né? É uma desigualdade. Quando você percebe que está havendo uma injustiça, um tratamento desigual e injusto naquela situação. Então, nessas hipóteses, então, nós costumamos, porque como as fundações elas estão sob velamento, né, elas já sabem que elas não podem contratar porque elas seguem a resolução ipsis literis, que diz que veda a contratação até o 3º grau. Mas, no caso de associação, quando ou instituto, né, então, alguém vai até a promotoria reclamar que tem um parente de um dirigente que foi contratado, que não cumpre jornada de trabalho, não bate ponto e recebe uma remuneração díspara em relação aos outros funcionários que prestam a mesma atividade. Então, nesses casos, é configurado o nepotismo, não por conta de que a resolução veda para as fundações, a contratação, mas em razão de que vela o princípio da impessoalidade. Entendeu? Então, é por isso que a gente... Bom, no item aspectos tributários. Mais um. G. O que os aspectos tributários, né, que tangenciam o velamento das fundações privadas, a gente percebe que existe um contraponto entre a lei complementar e a lei ordinária. É muito comum, né, que os municípios ou os estados criem lei ordinária, criando outros requisitos, né, para que as entidades usufruam dos benefícios, né, da imunidade com relação aos tributos que pertence àquele ente federado. Então, o que eu falei há pouco sobre a Lei 9.532, né, que o Supremo Tribunal Federal discutiu essa questão sobre a isenção de impostos federais e a Lei 12.101/2009. Recentemente, eu não sei, não me lembro se foi em julho, né, o Supremo concluiu esse julgamento e ele entendeu que a lei ordinária ela pode criar, ela tem autorização para criar requisitos de constituição de determinadas entidades, prazo, enfim, algumas questões relacionadas à constituição da entidade. Então, o Supremo, nesse precedente, ele fez uma decisão meio aproveitando assim, a lei, aproveitou naquilo que entendia que ela estaria em consonância com o texto constitucional. E, em outros aspectos, ela disse que era inconstitucional. No aspecto em que a lei previa que a entidade deveria, para ser imune, ela teria que aplicar toda a sua renda em ativo imobilizado, né? Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal falou que era inconstitucional e ele mencionou que, se fosse permitir que as entidades aplicassem em imobilizado, ela ia ficar, né, praticamente ser dono da cidade, né, e ia morrer por inanição. Porque como é que uma entidade trabalha? Ela trabalha com recursos, com capital de giro, ela aproveita o seu capital de giro para aplicar, para conseguir uma renda. Enfim, ela trabalha, ela se planeja, porque tem agora, né, um tema novo aí que está surgindo no terceiro setor, compliance, em gestão. Então, ela tem aquele sistema de se programar. Então, para ela se programar, ela precisa aplicar, ver qual que é a aplicação mais rentável, para que ela possa ter um capital de giro que lhe garanta a sobrevida, né? Então, o Supremo, né, esse é um julgamento bem interessante. O acordo ele é rico nesses aspectos, né, de aproveitar a lei ordinária, mas dizer que a única lei que pode criar requisitos e condições para usufruir a imunidade é a lei complementar. A gente percebe assim que quando o artigo do Código Tributário, quando ela fala sem remunerar,
Então, na lei do sem remunerar dirigentes, né, sem remuneração, né, essa lei ela houve assim uma consonância com a 12637, quando ela admite a remuneração, sensível o legislador, né, à questão da realidade das entidades, que não pode trabalhar, ninguém vai trabalhar de graça. Então, volta um pouquinho. Como eu disse, ó, em relação à lei do SEBAS, né, tem essas ADIs aí 2028, 2036, 2022, 28 e 2621, julgada em conjunto em 12 março de 2017. Então, ela concluiu esse julgamento. Ela fala sobre a imunidade, sobre a questão dos títulos, e que é uma questão ainda em aberto, até porque o marco legal, a 13.019, ela diz que para usufruir de benefício, ela não precisa de titulação. Recentemente, no Centro de Apoio, foi feito um estudo sobre a Nota Paraná. Né? Então, a questão dos títulos, que às vezes o Estado exige a questão da titulação. Então, aquela titulação não é para usufruir do município. Essa foi a nossa conclusão. Ela é mais uma forma de controle que o programa do Nota Paraná tem em relação às entidades. Não é para ela usufruir, porque ela não pode, ela não criou questões absurdas. Ela tem uma questão lá de verificar se ela está em funcionamento, se ela está em atividade. Então, são questões que tipo, é uma espécie de cadastramento, como é feito no INSS. Então, o Nota Paraná tem adotado esse sistema de cadastramento, mas que não se confunde com as titulações que, antes da Lei 13.019, era um pré-requisito para usufruir da imunidade. A gente sabe que é um tema, eu fiz apenas um pequeno recorte aqui do tema, percebe-se que ele é amplo, nesse bate-papo aqui bem informal, não se consegue trazer, traz luzes muito fracas, eu diria, né? Apenas uma iluminada para que esses encontros servem mais para deixar as pessoas, né, presentes, para abrir a discussão, né? Então, é por isso que eu trouxe apenas pequenos, pincei algumas ideias para trazer aos senhores hoje. Muito obrigada.